Olá, queridos discípulos, líderes muitíssimo amados, multiplicadores, conquistadores de multidão. Nós estamos chegando ao final dessa série falando sobre o perigo da máscara da santidade que a gente usa, do falso espírito de piedade. Muitas pessoas, queridos, pensam que podem impressionar os outros com a sua ortodoxia, com a sua maneira de conservadores da santidade e faz aquela cara, né, amarrada e tal, né? Mas a Bíblia nos diz, é o texto, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão com os outros, nós vamos ter a simpatia dos outros, nós vamos conquistar a amizade, a confiabilidade, as pessoas vão ter prazer de estar conosco, mas não é por causa da nossa ortodoxia, nem a nossa aparência de santidade, que na verdade até gera uma decepção, é querer ser aquilo humanamente impossível. Pensa-se que santidade é perfeição. A santidade não é a perfeição. Assim mesmo, quando a Bíblia fala de perfeição, é de ser completo, de estar dentro da vontade. Não é exatamente não ter defeito nenhum. E isso gera uma antipatia, porque todo mundo sabe, a Bíblia diz que quem não tem pecado, diz que não tem pecado, é mentiroso. E até fazemos Deus mentiroso. Não é verdade, querido? E isso gera uma antipatia, porque somos seres humanos, vulneráveis, erramos quando pensamos, quando falamos, quando agimos. Temos que ter um espírito humilde, sincero, de transparência. Os outros erram, vocês são cheios de defeito e eu... É isso que nós passamos. Por isso a gente vê muitos casamentos abalados, porque a esposa fica decepcionada com o esposo, em casa tem uma postura, mas ela sabe que lá fora é uma outra pessoa. Muitos namoros se rompem prematuramente, que poderiam ser uma bênção de Deus até, porque ambos, né, um ou outro, tem uma postura quando estão juntos e outra postura quando estão separados. As pessoas, nada fica encoberto, querido. Eu quero bater nessa tecla. O que eu quero com essa palavra é incentivar a você, queridos, vamos ser transparentes para que a relação interpessoal não seja prejudicada. Precisamos andar na luz como Ele na luz está. Porque se andarmos assim, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Temos pecado sim, mas não se preocupe em escondê-los. Deixa ele transparecer para que haja um conserto, para que haja um perdão, para que o sangue de Jesus purifique os nossos pecados e os nossos irmãos não tenham decepção conosco por causa da nossa falsa maneira e espírito de falsa piedade em nós. Nós vimos os exemplos, né, dos personagens. Moisés teve problema porque até a sua liderança foi abalada. Andava com véu de piedade no rosto, quando na verdade a glória de Deus já tinha desaparecido e ele ficou com um problema. Os dois filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finés, perdeu a confiança no templo, e ainda perderam uma guerra, levaram o povo a uma derrota por causa da falsa postura. Deus não olha para a nossa aparência, querido. Não é a nossa aparência que impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é o nosso coração, a nossa sinceridade. Deus olha para o nosso coração, para a honestidade de propósito, como foi o caso dos fariseus, que se preocupavam tanto em ter uma aparência de santidade, acabaram se tornando um segmento da sociedade isolado, que não teve a aprovação da maioria, porque eram hipócritas. Aliás, a palavra fariseu quer dizer hipócritas, porque eles eram hipócritas, uma aparência de santidade, de piedade, mas uma vida completamente destruída. Como também foi o caso dos demais da igreja de Laodiceia, que se rogava, que se gabava de ser uma igreja rica, bem organizada, bem sucedida, bem trabalhada e que tinha um avanço no meio da sociedade, mas que Jesus chamou de pobre e nu, porque na verdade era só aparência, não tinha de fato uma vida que Deus podia comprovar e que tivesse a aprovação dos demais. Portanto, eu quero encerrar esta série dizendo a você:
Vamos andar na luz, vamos ser transparentes, vamos ser sinceros com a esposa, sincero com o esposo, sincero com a namorada, com o namorado, com o pai, com a mãe, com o filho, com o seu líder, com o seu discípulo, com a sua igreja, mas, sobretudo, sinceros diante de Deus. Precisamos andar na luz para termos a aprovação de Deus e das pessoas que convivem conosco. Pense sobre isso, querido. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, estamos encerrando esta série de meditação, cujo objetivo não é nos colocar como juízes nem como melhores, mas ensinar, porque esse é o nosso papel de profeta para esta igreja, aos teus filhos, aos nossos discípulos, o caminho da sinceridade e da verdadeira santidade e piedade, que é a transparência, para que eles sejam uma bênção, que a unção do teu Espírito venha sobre eles, para que eles possam ser luz do mundo e sal da terra nesta geração. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.